O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, Michel. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, agora melhor ainda, porque nós vamos estar conversando, ouvindo nosso querido Michel. Para nós aqui do Zil da Gama é um prazer imenso. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Muito obrigado. Que maravilha. Então, o nosso boa noite também vai para os que estão nos acompanhando, nossos irmãos em casa, e aqueles que não puderem agora poderão ouvir depois. E o nosso palestrante é Michel Macedo, ele é de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. É um estudioso, é um palestrante muito importante na doutrina espírita, porque vem nos esclarecendo aqueles pontos que ficaram um pouco confusos para nós. E ele atua no canal Kardec Tube, então é só a gente procurar, porque nós vamos ter muitas explicações muito boas. Então, vamos todos nesse momento para fazer a nossa prece, vamos nos unir em pensamento, elevando todos as nossas vibrações para que todos tenham esse mesmo objetivo que nós temos no momento, é agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecer a Jesus, nosso mestre, amigo, veio nos ensinar o verdadeiro caminho para a nossa felicidade, para que possamos caminhar como ele deixou nos seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, a boa espiritualidade, a nossa mentora Zilda Gama, para inspirar o nosso irmão Michel, e que nós possamos estar com o coração e a mente abertos para poder usufruir de todas essas explicações e possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor. Obrigado aos bons espíritos que aqui estão conosco e que assim seja, graças a Deus. Então, nosso querido Michel, você pode usar a palavra. Tá certo. Então, primeiramente, uma boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria a gente poder falar sobre as obras de Kardec, sobre o Espiritismo, compartilhar um pouco aquilo que a gente estuda, né? Esse tema, Deus, segundo o Espiritismo,
Aqueles que conhecem um pouco do Espiritismo, aqueles que conhecem o Livro dos Espíritos em particular, sabem muito bem que as primeiras questões do Livro dos Espíritos são exatamente sobre Deus. Kardec abre o Livro dos Espíritos a partir das questões, né? Tratando do assunto Deus. Então é algo bem conhecido até mesmo daqueles que são novos na doutrina ou conhecem pouco, né? Qualquer pessoa que tenha um breve contato com o Livro dos Espíritos sabe. Geralmente a questão número 1 do Livro dos Espíritos é uma das questões mais conhecidas por todos, né? Quando Kardec pergunta para os espíritos o que é Deus. Então esse assunto, ele é um assunto muito interessante porque ele sempre foi discutido e muito discutido na história, né, do pensamento humano, as diversas visões sobre Deus e até mesmo a crença de que não exista um Deus, né? Faz parte aí da discussão da filosofia, do pensamento em geral. E o Espiritismo vai ter um posicionamento sobre isso, os espíritos vão se posicionar, o Espiritismo vai ter um entendimento, vai dar um entendimento para nós sobre Deus, e a gente vai perceber, estudando as obras de Kardec, que vão ter alguns ingredientes desse estudo sobre Deus que, que o Espiritismo vai nos oferecer, que somente o Espiritismo pode nos oferecer. Então, isso é algo que é muito importante da gente ter a ciência disso. O Espiritismo fala sobre Deus, ele tem um entendimento, apresenta reflexões sobre Deus, mas tem elementos que só o Espiritismo trouxe sobre Deus a partir do Livro dos Espíritos. Então, muitas das discussões que eram feitas, e ainda é feito na própria filosofia, o Espiritismo trouxe caminhos e soluções que resolveram a questão. E que, portanto, faz o Espiritismo uma doutrina especial, porque ela conseguiu abordar questões que mesmo os maiores filósofos não conseguiram, né? Então, ela deu um passo adiante aí com a ajuda dos espíritos superiores e Kardec, né, na tratativa desse assunto. Antes da gente entrar propriamente no assunto, algumas observações são importantes. Primeiro, embora o Livro dos Espíritos comece com o assunto Deus, comece com o item número 1, o que é Deus, Kardec perguntando, é importante que as pessoas entendam que o Espiritismo não começou a sua teoria por Deus, pelo estudo sobre Deus, né? Essa maneira do Livro dos Espíritos nos apresentar o conteúdo, Kardec, ele que colocou de uma maneira didática, né? E como a gente diz, né? Começando pelo começo, evidentemente, que a gente vai começar por Deus, a apresentação de uma teoria, né? Já que é uma teoria que ela tenta abranger todas as grandes questões da filosofia, do pensamento, da humanidade. Portanto, ela aborda Deus, mas claro que, apesar das primeiras questões serem sobre Deus, o Espiritismo não parte do estudo de Deus para construir toda a sua teoria. O Espiritismo não começa por Deus, né? A gente vai ver que a crença e as reflexões que o Espiritismo apresenta sobre Deus vão ser consequência dos estudos da ciência espírita, da filosofia espírita. Mas claro que Kardec, para apresentar de uma maneira didática a doutrina já pronta, ele coloca, então, numa ordem para a gente estudar, começando pela causa primeira, que é Deus. Mas não que esse tenha sido o primeiro assunto que a filosofia espírita, através da sua ciência, tenha descoberto, né? Isso é uma coisa bem importante. A gente vai entender um pouco melhor isso nessa nossa conversa. Antes de entrar, então, nesse assunto Deus, eu quero mostrar para vocês. Eu acredito que assim dessa maneira acho que tá bom, tá dando para enxergar os slides, né? Se tiver pequeno, daí eu amplio, mas eu quero primeiramente conversar com vocês sobre algo que antecede
a própria teoria espírita sobre Deus, né? Então, basicamente, a gente vai tratar um pouco de como que se dá o conhecimento, né? Como que o ser humano constrói teoria, como que o ser humano constrói conhecimento, no nível geral. Claro que esse assunto, ele é um assunto bem complexo dentro da filosofia. Então, aquelas partes dessa discussão que são mais complexas e controversas, a gente não precisa nem entrar. Eu quero pegar aqui uma ideia bem básica, que todos possam entender, para a gente chegar na questão de Deus, segundo o Espiritismo, para a gente ver como que o Espiritismo vai tratar desse assunto, né? Então, em regra geral, em níveis bem simples e de uma forma bem geral, vocês estão vendo ali o slide, ele fala o conhecimento, como que a gente produz conhecimento, né? Isso desde a antiguidade, né? Desde a filosofia antiga. Vejam que, até mesmo antes da filosofia, né? Vejam que a gente tem alguns componentes ali que eu coloquei em letra maiúscula: imaginação, razão, observação, aparelhos e terceiros. Vamos entender bem o que é isso. Então, em geral, esses elementos eles são responsáveis por a gente produzir conhecimento, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, a imaginação. A imaginação é um componente muito importante na construção do conhecimento, né? O fato do ser humano ter a capacidade de imaginar as coisas e divulgar essas ideias, essa sua imaginação, também é uma maneira de construir, já tentar produzir conhecimento para explicar as coisas ao seu redor, né? Aí eu coloquei como exemplo ali os mitos. As mitologias, elas têm essa característica. É o ser humano observando, a gente vai ver que esses elementos se misturam, né? Aqui eu separei didaticamente, mas o ser humano observando a natureza, observando as coisas à sua volta, ele vai imaginando uma explicação para aquelas coisas que acontecem. E se observando também. Então, a imaginação é um dos meios de construir conhecimento. A razão, a capacidade que a gente tem de raciocinar, de procurar sentido, de procurar explicar as coisas, essa faculdade que a gente tem, que a gente chama de razão, também é uma maneira da gente, e uma das maneiras mais fortes, né, que nos auxiliam para a gente construir conhecimento. Então, o ser humano, ele, além de usar a imaginação, ele também usa raciocínio, ele procura dar sentido às coisas, ele procura entender a lógica das coisas, ele procura achar a verdade das coisas, que faz parte do uso da razão, né? Da reflexão, do pensar, do cogitar, né? E aí eu coloquei como exemplo a filosofia. Claro que na filosofia eu também tenho componentes da imaginação. Eu só quis aqui salientar aquilo que é mais forte em cada uma, né? Então a filosofia é isso, o ser humano também está observando as coisas, mas ele começa a usar do raciocínio, da lógica, da procura de sentido e de valores das coisas e cria as diversas filosofias que a gente tem, desde os pré-socráticos, depois Sócrates, depois do Cristo a gente tem os filósofos que vieram depois, até hoje a gente ainda tem filósofos que vão utilizando a razão e a reflexão e tentando explicar as coisas, né? E a observação é quando eu uso os meus sentidos físicos, e através dessa interação com o mundo ao meu redor, eu vou também tentando entender as coisas, explicar as coisas. E eu coloquei como exemplo aqui a ciência, né? A ciência, ela é um misto de imaginação, razão, observação, em que a gente observa a natureza e vai tirando conclusões a partir dessa observação para entender como a natureza se comporta. Claro que eu coloquei aqui, vocês vão ver que está em vermelho, direto ou indireto. Eu vou explicar o que é isso. Vejam que eu posso observar as coisas diretamente com os meus sentidos. Imagina que eu observo um animal na natureza. Eu uso a minha visão e observo como é que aqueles animais se comportam. Ou eu observo uma floresta, uma árvore, uma flor. Eu vou observando a natureza com os meus olhos, de uma forma direta, portanto, e vou aí tirando conclusões e fazendo teorias para explicar
as coisas que eu observo. Mas eu também posso observar indiretamente. O que é observar indiretamente? Percebam que os nossos sentidos, eles não conseguem captar tudo. Eles não conseguem captar tudo. Os nossos olhos são limitados, a nossa visão é limitada. Portanto, como é que o ser humano fez? O ser humano, para suprir as limitações dos seus sentidos, ele desenvolveu aparelhos para que ele pudesse observar a natureza, aquilo que os olhos do corpo não podiam observar. Então a gente pode dar aí um exemplo do microscópio. O microscópio é uma maneira de eu observar a natureza, seres infinitamente pequenos, que os meus olhos não veem ao natural. O ser humano inventou um aparelho para que ele possa observar também, só que agora de uma maneira indireta, porque os meus olhos observam o microscópio, que dão a possibilidade de eu enxergar o mundo microscópico. Então, por isso que a observação ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. Mas nota que muitas vezes eu preciso de aparelhos, porque a simples observação, o simples uso da razão não bastam. Eu preciso, como eu citei o exemplo, os telescópios são outros exemplos para eu poder enxergar aquilo que está além da Terra, é um outro exemplo, né? Diretamente eu não consigo observar, eu não consigo raciocinar sobre aquilo, mas quando eu uso um aparelho, eu consigo tirar novas conclusões que eu não tinha antes. Então, um aparelho também é uma maneira de eu construir conhecimento, já que só a razão e a observação e a imaginação não dão conta para a gente estudar tudo, porque os nossos sentidos são limitados. E a nossa razão também é limitada. Quando eu tenho novas observações, a razão se dilata e eu posso fazer novos raciocínios, pensar em coisas que eu não tinha pensado antes. E, por fim, terceiros. O exemplo é outro cientista. É muito comum o teórico, a pessoa que produz conhecimento, ela está estudando determinado assunto e ela não consegue resolver, explicar muito bem. E aí outro cientista ou outro grupo de estudiosos avançam e descobrem soluções que eu não descobri. E aí eles trocam informações facilitando a minha pesquisa. Isso também é importante. É outra maneira de construir conhecimento, que é coletivamente, né? O que um não vê, o que um não desenvolve, o outro desenvolve e passa a ajudar o outro na busca do conhecimento, da verdade. Então veja que, num sentido geral, todo o conhecimento que a gente tem na humanidade, ele é assim, ele é desenvolvido através desses elementos que eu coloquei aqui. Agora a gente vai ver como se dá, eu vou mostrar aqui para vocês como se dá o conhecimento espírita. Agora a gente vai falar do conhecimento específico do espiritismo. Vejam, continuam aquelas elementos, razão, observação, aparelhos e terceiros, né? Eu tirei a imaginação, mas ela também é um elemento importante, tá? Mas só para a gente salientar o que é mais importante. Então, vejam, o espiritismo ele é uma mistura desses elementos que foram utilizados para a gente ter o conhecimento espírita. O uso da razão, a gente vai ver que o uso da razão, do raciocínio, da lógica, está presente na teoria espírita. Aliás, é um dos pilares da doutrina espírita, o uso da razão, já que Kardec vai fazer uma ciência, uma filosofia, ela tem que ter o uso da razão como um elemento muito forte. Então, a gente tem a razão e a observação juntas. Vejam que Kardec e os outros médiums, eles observavam os fenômenos espíritas, as comunicações, as psicografias, e nessa interação eles iam raciocinando e construindo junto com os espíritos a teoria espírita. Então a gente tem a razão e a observação também no conhecimento espírita. E a gente vai ter no conhecimento espírita tanto a observação direta quanto a indireta. A direta é porque a gente mesmo pode observar uma psicografia, uma comunicação, um fenômeno espírita, as mesas girantes, as batidas, e indireta porque para a gente estudar o mundo dos espíritos com os olhos do corpo, com os sentidos do corpo, eu não consigo. Por isso que também tem a observação indireta. Da mesma maneira que o cientista lá não consegue estudar o mundo do microscópico sem o microscópio,
Ele não tem acesso com os sentidos dele, e no espiritismo é a mesma coisa. A gente não tem acesso com os nossos sentidos ao mundo espiritual. Mas a gente vai ter acesso como? Qual que vai ser o aparelho do espiritismo? Usando essa analogia. O médium. O médium é a mesma coisa que o telescópio, que o microscópio é para outras ciências. Ele é o aparelho que me possibilita atingir esse mundo que os meus sentidos não veem, e a partir daí eu fico entendendo como é que esse mundo funciona, como que são os espíritos, como é que eles agem, onde é que eles estão. E a gente tem também a ajuda de terceiros, que são os próprios espíritos. Os espíritos agora vão nos ajudar a explicar as coisas que a gente não sabia. E no caso específico, os espíritos superiores. Então vejo que está composto no conhecimento espírita esses elementos também. A gente vai ter os espíritos superiores nos explicando coisas que até então a gente não sabia ou não entendia de maneira completa, através de médiums, mas também tem a parte da razão e da observação da gente do lado de cá. Então, o conhecimento espírita se dá assim. Bom, agora, dentro do conhecimento espírita, a gente vai ver um conhecimento específico, que é o nosso tema, Deus. Então, vamos ver como é que está Deus nessa lógica. Agora, vamos ver Deus segundo o Espiritismo. Vejam que agora, Deus, para eu estudar Deus no Espiritismo, eu vou usar o raciocínio, mas ao mesmo tempo que a razão é uma das ferramentas que eu utilizo, a gente vai ver que ela é limitada. Então ela tem um limite. É como se fosse uma ferramenta. Então ela é uma ferramenta que eu uso, mas ela tem um limite. Imaginem que a gente está escavando uma terra para atingir o subsolo, né? E eu tenho uma ferramenta que eu uso, mas quando chega a uma certa altura, essa ferramenta já não o terreno ele tem uma outra estrutura que eu preciso de uma outra ferramenta para poder ir adiante. Nós vamos ver que o uso da razão que a gente usa para construir conhecimento no Espiritismo vai servir para entender Deus, mas vai ter uma limitação. A gente vai ver qual é essa limitação. Mas a gente também tem a observação para estudar Deus no Espiritismo. Só que essa observação vai ser indireta, porque os nossos sentidos não têm a capacidade de captar Deus diretamente. Nós vamos ver isso também. A gente vai estudar, a gente vai reconhecer Deus pelos seus efeitos e não diretamente acessando ele. A gente vai ver isso também, mas passa pela observação. E o nosso aparelho, como eu já havia dito, é o médium, né? E os terceiros ali são os espíritos bons e espíritos puros, né? Que são os espíritos superiores. Então, agora, através de um médium, os espíritos superiores vão me ensinar como entender Deus. E a gente vai ver que esse ensino que eles vão nos dar, como eu falei lá no início, só o Espiritismo vai ter. Embora o Espiritismo vá ter pontos da sua teoria que coincidem com teorias que vieram antes dele, a gente vai entender por que ele dá um passo adiante que as outras não deram. E por isso o Espiritismo é especial. Por isso que ele é a terceira revelação, como diz Kardec. Então vamos agora entender a aplicação disso, estudando um pouco mais sobre o tema mesmo, que é Deus segundo o Espiritismo. Evidentemente, a gente diz segundo o Espiritismo porque existem várias visões sobre Deus. O que a gente quer mostrar aqui é a beleza da visão do Espiritismo. Que ela tem uma visão que, no nosso entendimento, supera e contribui com as demais, né? Vamos dar continuidade aqui. Então, aqui algo muito importante. A famosa questão 1 do Livro dos Espíritos, né? Muito conhecida. E vem uma informação muito interessante aqui para aqueles que já estão acostumados a estudar Kardec, já sabem disso. Kardec ele tem uma beleza em estudar suas obras, porque ele é muito completo nas suas explicações. E ele é muito didático. Então, sempre que Kardec vai explicar um assunto, sempre, em toda a sua obra,
e todas as suas 23 obras, ele, quando vai estudar um assunto, antes ele dá o conceito, o que é aquilo que ele está estudando. Isso é muito importante. Porque para eu falar sobre alguma coisa, eu tenho que dizer o que é essa coisa. Até para defender a ideia de que essa coisa existe e tem uma utilidade, eu tenho que dizer o que essa coisa é. Então ele sempre começa conceituando, dizendo o que a coisa é. Aqui, no caso, como o assunto é Deus, ele faz exatamente isso. Por isso que ele começa o item 1 do Livro dos Espíritos, perguntando o que é Deus. Ele quer um conceito que os Espíritos deem sobre o que é Deus. E aí, a gente tem a famosa resposta, isso que está entre aspas ali é a resposta dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Observem que eles dividem a resposta em duas partes. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É muito interessante esse conceito que os Espíritos dão de Deus, o conceito espírita de Deus, que é esse, que eles dividem. Deus é uma inteligência e é a suprema, portanto não existe inteligência acima, e ele é causa primária de todas as coisas, portanto não pode ter nada antes de Deus, porque ele é a causa primária. Essa afirmação dos Espíritos vai ter uma implicação lógica e filosófica muito importante. Muito importante. Porque se a gente pega como premissa essa resposta, todas as reflexões que a gente vai fazer daqui em diante sobre Deus não pode contrariar esse conceito. Eu não posso colocar alguma inteligência que não seja de Deus superior a dele, porque senão eu entraria em choque com a informação de que ele é inteligência suprema. Eu não posso ter nenhum tipo de informação que coloque algum ser competindo com Deus, porque aí ele não seria inteligência suprema. E mais, eu não posso ter nenhum tipo de problema que eu ache no universo e que eu atribua a Deus, porque ele é a inteligência suprema. Então o Espiritismo vai ter uma lógica muito interessante. Se eu observar o universo, a vida, e eu achar alguma coisa que esteja errada, o problema está na minha leitura, na minha interpretação, não no universo. Porque o universo tem que ser perfeito, porque ele é criado por uma inteligência suprema. Eu não posso ter uma explicação melhor do universo do que aquela que Deus fez, porque ele é a inteligência suprema. Isso é uma consequência lógica dessa afirmação. A gente vai ver que Kardec vai trabalhar assim. Quando Kardec vai trabalhar lá na frente o porquê existe dor, maldade, sofrimento, ele vai ter que mostrar que isso tem um sentido, tem uma explicação, e que até então os problemas que eu achava eram erros meus, faltava elementos para eu entender direito. Mas Deus é a inteligência suprema. Significa que se o universo funciona assim, é a melhor opção. Porque ele é a inteligência suprema. Vejam que interessante. Se ele é a inteligência suprema, a modo como ele fez as coisas, as leis universais, tem que ser as melhores. Porque senão ele não seria a inteligência suprema. E causa primária, né? Como eu falei, eu não posso ter nenhum tipo de explicação que não tenha Deus como causa primária. Tudo o que aconteceu, o que a gente vê e descobre no universo, tem que ter Deus antecedendo tudo isso. Então, a gente pega essa informação que eles dão para fazer os raciocínios futuros, sem entrar em contradição. Então, vamos seguir para a gente entender um pouco melhor isso. Claro que eu não vou pegar todas as questões sobre Deus no Livro dos Espíritos, porque não daria tempo. Mas eu quero só mostrar a lógica da construção da teoria espírita sobre Deus, para que depois, quem for estudar mais a fundo,
veja essa lógica olhando por cima, né? Para poder entender tudo que Kardec e os espíritos fizeram. Então vamos prosseguir. Bom, Kardec, como era uma pessoa muito inteligente, muito lógica, o segundo assunto que ele trata, depois de dizer o que Deus é, o próximo assunto que ele trata no Livro dos Espíritos é sobre a prova da existência de Deus. Porque eu poderia dar um conceito de Deus, poderia dizer Deus é tal coisa, como os Espíritos fizeram. Bom, mas e como é que eu provo que Deus existe? Porque eu poderia dar um conceito e não conseguir provar a existência dele. Aliás, esse é um das grandes discussões da filosofia. Há vários conceitos de Deus, mas muitos filósofos questionam se esse Deus existe. E muitos vão, inclusive, escrever teorias para tentar mostrar por que eles creem que Deus não existe. Então, essa é uma pergunta muito importante que o Kardec vai fazer para os espíritos. Como é que eu provo que Deus existe? Como é que o espiritismo resolve essa questão? E a gente já vai entender agora, começar a entender agora um pouco a diferença do espiritismo para as outras teorias. Porque esse assunto não é novo. Se tiver alguém aqui que estude filosofia, sabe do que eu estou falando. Esse assunto não é novo. Ele não foi Kardec que começou a tratar disso. Muito antes dele, essa questão já era tratada na filosofia. Mas a gente vai entender por que o Espiritismo tem uma resposta especial para isso. Ou por que a resposta que o Espiritismo vai dar vai ser num contexto especial. É isso que eu quero mostrar, que é o mais importante. Veja o que Kardec diz. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Olha que pergunta. Kardec ele não economizava no que ele pedia para os espíritos. Né? Ele pediu uma das questões mais fundamentais da filosofia. E eles respondem o seguinte: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão. Lembra que a gente falou lá atrás que a razão era um dos elementos para estudar Deus? Vossa razão responderá. Então vamos analisar a resposta dos espíritos para a gente entender. Antes de analisar a resposta, eu já digo para vocês que essa resposta já havia sido dada antes de Kardec, tá? Muitos filósofos já tinham dado essa resposta. Que para eu encontrar a prova da existência de Deus, eu tinha que usar o chamado princípio de causalidade, que o movimento espírita gosta de chamar de lei de causa e efeito. Não há efeito sem causa. Isso é um princípio basilar para eu construir qualquer tipo de teoria. Se eu tenho um efeito, ele tem que ter uma causa. Por isso que é axioma. O que é axioma? É justamente um princípio, uma regra, uma lei que eu pego como verdade para, a partir dela, fazer reflexões. É uma lei dada. Então, por exemplo, a lógica diz: não há efeito sem causa. Se há um efeito, tem que ter uma causa. Toda a ciência usa esse axioma. Então eu observo os efeitos e vou raciocinando e deduzindo as causas. Olha a observação e a razão. Eu observo os efeitos para chegar nas causas. Mas sempre há uma causa se há um efeito. Eu não consigo separar, não pode ter um efeito e não ter uma causa. Esse é o princípio da causalidade aplicado às ciências. Aí os espíritos vão dizer, se você pegar esse princípio e usar para Deus, você prova que Deus existe. Por quê? Olha, ele diz, procurai a causa de tudo que não é obra do homem. Então, se não há efeito sem causa, eu olho para a natureza, olho para o universo, vejo as coisas que o homem não criou, porque as que o homem criou, ele é a causa. Mas e todo o resto que o homem não criou? É um efeito, tem que ter uma causa. Qual é a causa? Vossa razão responderá. Essa causa é Deus. Então, eu usando esse raciocínio, eu provo a existência de Deus.
Agora aqui vem uma coisa interessante. Como eu havia dito, já havia sido dada essa resposta na filosofia antes de Kardec. Mas por que que ela não resolveu o problema? E por que que aqui os espíritos estão... Porque parece uma coisa estranha. Como que os espíritos superiores estão dando uma resposta que já foi dada e não resolveu o problema? A gente esperaria algo mais dos espíritos. Mas aqui vem a grande sacada do espiritismo e das obras de Kardec. É que agora, com os espíritos dando essa resposta, ela vai fazer sentido. Já vou explicar melhor o que é isso. Porque como que vai raciocinar, como que muitos filósofos vão raciocinar? Eles vão dizer o seguinte, que essa resposta não serve porque o que que diz a resposta? Para eu observar o efeito e buscar a causa. E essa causa vai ser Deus. O filósofo que é contra a existência de Deus vai dizer o seguinte: eu posso aplicar esse raciocínio, só que quando eu observo os efeitos e busco as causas que eu encontro não é Deus. Então o filósofo materialista, o ateu, diria isso. Eu posso aplicar o princípio de causa e efeito, mas o erro dessa questão, eles diriam, é que eu, ao observar o universo, eu observo o universo e não enxergo Deus ali como causa. Eu enxergo um jogo material, de forças materiais, de leis materiais que formam o universo, que formam a natureza. As ciências mostraram, ao observar a natureza, que as causas eram materiais. Portanto, vai surgir a tese materialista, ateísta, de que tudo se explica, tudo é causado pela matéria. Não há Deus. São forças cegas, mecânicas, materiais, caóticas, que num jogo caótico formam o universo. É isso que os filósofos que eram contra essa resposta seguiram afirmando na filosofia. Só que o espiritismo vai colocar um problemão. Por isso que os espíritos retomam essa resposta. O espiritismo vai colocar um problemão para o filósofo. Porque o filósofo, a força do argumento do filósofo ateu materialista era o seguinte: eu explico o universo apenas com a matéria e as leis da matéria. Portanto, não há Deus. Só que agora o espiritismo provou que há um elemento no universo que não é material, que é o espírito. Ele provou, não é mais uma hipótese filosófica, que há um elemento espiritual, portanto, não é material causado pela matéria no universo, que é o espírito. Bom, se há um elemento agora que não é material, cai por terra a tese do materialista, do ateu. Porque agora eu tenho um elemento a mais. Se eu estava antes observando só o mundo material, porque o que faziam os filósofos? Eles observavam o mundo material, a natureza, o universo, o ser humano. E aí eles concluíam que a causa desse mundo material era material. Parecia lógico. Só que agora o espiritismo botou um novo ingrediente aí, que é o espírito, que não é material. Então eu não posso mais raciocinar assim, porque eu tenho um efeito que não é material. Logo, a sua causa não pode ser material. É por isso que agora, com o Espiritismo, eu posso retomar essa resposta que os Espíritos deram. E só o Espiritismo pôde fazer esse argumento. O Espiritismo prova a existência de Deus através do princípio da causalidade.
Aí vem o materialista, não, mas o princípio da causalidade só revela a matéria, mas agora eu tenho um elemento espiritual. Qual é a causa do elemento espiritual? Não pode mais ser material. Então a razão responde. Então agora eu posso admitir que é um Deus, porque está provado o Espírito. Se a gente pegar o que tem de mais moderno hoje dos filósofos ateus, e claro que eu estou falando aqui dos filósofos sérios, né? Não aqueles que são metidos a filósofos que a gente tem aos montes aí nas redes sociais. Filosofia séria, de verdade. O próprio filósofos, os filósofos ateus, eles dizem, se o espírito fosse provado, olha que interessante. Se o espírito fosse provado, a nossa tese ateísta teria problemas. E eles não conhecem Kardec, né? Só que Kardec provou o espírito. Então eu não posso mais raciocinar que eu posso explicar todo o universo com causas materiais, porque eu já provei que há um efeito espiritual. Então a causa tem que ser espiritual. Então essa é a grande sacada, a contribuição do espiritismo para essa discussão. Por que ele pode enfrentar a filosofia materialista e ateísta? Que agora eu provei que há inteligência fora do cérebro. Portanto, não são só leis materiais que podem responder a tudo. Porque eles olhavam lá os planetas se movendo, os animais se desenvolvendo, os animais se devorando, a natureza em todo o seu ciclo, e a natureza e as águas, e a formação dos planetas, o nosso corpo. E aí tudo eles explicavam com leis materiais. Só que agora eu tenho um fenômeno novo que as leis materiais não explicam, que são os fenômenos espíritas. Que aí eu provo que há um efeito espiritual, portanto a causa tem que ser espiritual. Eu não posso mais explicar com a tese ateísta materialista. Por isso que ele diz: procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Qual era o erro do filósofo materialista? É que ele não estava olhando tudo, ele estava olhando uma parte, ele estava olhando só o mundo material. Só que agora eu tenho um mundo espiritual. E por que ele não pode negar o mundo espiritual? Porque eu provei o mundo espiritual do mesmo jeito que ele provou o mundo material, que foi cientificamente. Se ele jogar fora a parte que prova o espírito, ele vai ter que jogar fora a parte que prova, que prova a matéria, que estuda a matéria. Olha a sacada de Kardec, por que ele fez uma ciência. E aí ele é obrigado a admitir, se ele for honesto. O que vão fazer os cientistas materialistas? Eles não conhecem Kardec. Por isso que eles continuam negando, né? E aqueles que dizem que conhecem Kardec e são contra, quando a gente vai observar eles falando, eles não conhecem. Porque aquilo que eles afirmam, a gente vê que eles não estudaram. Então, olha o que o Espiritismo, com as obras de Kardec, conseguiu junto com os espíritos superiores. Né? Vamos dar mais uma adiantada. Agora a gente vai ver. Lembra que eu tinha falado dos limites da razão? A razão serve para eu encontrar a prova da existência de Deus, mas ela tem um limite. Olha o que a questão dessa pergunta. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta aos espíritos, não. Isso é muito interessante a gente pegar essa resposta. Porque várias coisas que Kardec vai perguntar para os espíritos, eles vão dizer, não tem como saber agora. Então, o espiritismo, como toda teoria, tem os seus limites para vários assuntos. Um deles é a natureza íntima de Deus. Eu posso estudar Deus, o espiritismo, com certa limitação. Eu tenho uma noção daquilo que Deus não é e daquilo que ele deve ser no espiritismo. Usando a razão. Eu vou usando a razão e dialogando com os espíritos, e eles vão me mostrando aquilo que Deus é, porque se ele não for aquilo, não pode ser Deus. Então, essa é um raciocínio interessante. Eu tento imaginar, usando a razão, se Deus existe, como ele deve ser. E como ele não pode ser, porque se eu der essas características, ele deixa de ser Deus. Então, Kardec pega junto com os espíritos e mostra aquilo que é possível a gente imaginar e raciocinar,
mas tem um limite. Claro que esse pouco que a gente tem de informações vão servir para podem servir para toda a nossa vida e vai servir para toda a base teórica do espiritismo. Então não é porque é limitado que não tem utilidade. Muito cuidado. E não é porque que seja limitado que não seja melhor do que tudo que a gente já teve antes. Então, muito cuidado. Então, o Espiritismo tem um conhecimento limitado sobre Deus que ele oferece, só que esse conhecimento limitado que ele oferece, ninguém conseguiu desenvolver, só ele. E é extremamente útil para a nossa vida cotidiana. Isso também é importante. Mas há uma limitação. Nota que eles dizem, não podeis compreender a natureza íntima. E eles dizem por quê? Falta-lhe para isso um sentido. O que é esse sentido que falta que eles estão dizendo aí? Kardec vai explicar isso na Gênese. Na obra A Gênese de Kardec, ele vai explicar que esse sentido é uma faculdade nova que o espírito desenvolve quando ele chega no estágio de espírito puro. Kardec divide os espíritos em 3 categorias: os imperfeitos, os bons e os puros. A gente é imperfeito. A gente não está nem na segunda ainda. E só da primeira desenvolve um sentido especial que ele sim entende Deus na sua essência. Nós não. Nós temos noções limitadas, que a nossa razão é limitada. E é muito interessante, quem estuda isso já sabe, né? O sentido, ele tem uma característica que se chama irredutibilidade, é irredutível. O que é isso? Nenhum sentido consegue substituir o outro. Isso é irredutibilidade. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma pessoa que é cega de nascença, imagina que a pessoa é cega de nascença, nasceu cega. É impossível eu explicar para ela o que seja uma cor. Mesmo que eu tente usar a audição, o tato, qualquer outro sentido que eu use, não consegue dar conta de explicar o que é uma cor, somente a visão. Então, se eu não tenho aquele sentido, não adianta eu tentar explicar para a pessoa que não tem o sentido o que é a cor, no caso, usando a visão. Então, por isso que é muito lógico que os espíritos dizem aqui. Se eu não tenho esse sentido novo, que eu só vou adquirir quando eu me torno puro, não adianta eles tentarem me explicar o que é Deus. Porque seria como eu tentar explicar a cor para um cego. Não tem como. Eu tenho que primeiro ter o sentido. Bom, aí os espíritos vão ser muito... Kardec e os espíritos vão ser muito lógicos. Se para eu entender Deus de maneira profunda, íntima, na sua essência, eu preciso primeiro virar espírito puro, eu tenho uma consequência lógica disso. Então, eu vou me concentrar agora em como que eu me torno um espírito puro. É lógico. O foco vai ser esse. Mas aí eu desculpo que para me tornar espírito puro, eu tenho que primeiro me tornar espírito bom. Bom, por lógica, então eu tenho que descobrir o que eu preciso fazer para me tornar espírito bom. Percebe a lógica? E é exatamente o que Kardec vai fazer e os espíritos vão fazer. Kardec para de perguntar coisas sobre Deus por uma coerência muito simples. Os espíritos já disseram, há uma limitação. Então agora ele vai focar no quê? Em como eu me torno espírito bom. Porque é o caminho que eu preciso atingir para chegar a espírito puro e aí entender Deus. Que é o que ele vai dizer na próxima questão, já para encerrar. Eu peguei só uma partezinha, mas vejam que ele está dizendo isso. Olha o que os Espíritos dizem, parte do item 14 do Livro dos Espíritos. Deus existe, disso não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além. Olha eles dizendo, chegou no limite. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Não, isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois acreditaríeis saber quando na realidade nada sabereis. Então essa é a justificativa da limitação. Não é uma limitação teológica religiosa do tipo é segredo. Não, é uma limitação de faculdade.
Se tu tentar ir além, tu não consegue. É o exemplo que eu dei. É como se eu insistisse em entender a cor sendo cego. Não adianta. Daí ele diz, deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Então, pega o essencial que eles deram, que a gente pode entender sobre Deus, usa isso na sua melhora para se tornar espírito bom. O resto deixa de lado, que você só vai resolver quando for espírito puro. Eles jogam o problema, da solução completa do problema, para o futuro. Mas por que só o espiritismo pode fazer isso? Porque só o espiritismo provou que há um futuro. Por que o espiritismo pode jogar o problema para o futuro? Porque o espiritismo prova que há um futuro. Os outros filósofos não puderam fazer isso. Por isso que eles tentaram entender Deus, tudo sobre Deus aqui e agora. Porque para eles só havia aqui e agora. Percebe? Por que o espiritismo conseguiu uma chave que os outros não tinham? E aí eles dizem, tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto. Olha como é lógico, começa pelo que você pode resolver. A começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela. O que será mais útil do que pretender despenetrar do que é impenetrável. Então, você para de ficar tentando resolver algo que você não vai conseguir, eles já disseram e deram as razões, e você vai para aquilo que eu posso resolver. Que, inclusive, eu resolvendo, eu consigo depois resolver essa questão sobre Deus. Então, é genial o que as obras de Kardec fizeram na história da humanidade na discussão sobre Deus. É genial. Porque ninguém até o Espiritismo, e nem depois, conseguiu desenvolver uma teoria lógica, racional, para essa questão sobre Deus. E até hoje, os filósofos que continuam discutindo essa questão não leram e não conhecem o Espiritismo e as obras de Kardec. Senão eles já saberiam o caminho para a solução do problema. Então vejam como é especial a teoria que a gente tem com o Espiritismo de Kardec sobre Deus. Então eu quero agradecer vocês, espero ter contribuído, não sei se alguém tiver alguma questão, a gente pode tentar ajudar, mas de qualquer maneira eu já agradeço. Oh, meu irmão querido, nós estamos muito agradecidos. Foi um estudo muito esclarecedor, com a sua maneira, assim, incentivadora para estudarmos e nos melhorarmos, né? Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Vamos então para a nossa prece final. Senhor, Deus nosso Pai, continuamos agradecendo pela oportunidade que aqui tivemos, saber do seu entendimento, do nosso entendimento, da sua grandeza. E é isso, Senhor, que o estudo do Espiritismo nos revela. Agradecemos nosso irmão Michel pelos esclarecimentos e que possamos, Senhor, a cada dia mais nos melhorarmos para chegarmos a esse objetivo de sermos espíritos puros. Obrigada, Senhor, que todas as pessoas que se encontram acamadas, precisando de ajuda, que sejam atendidas dentro do possível, Senhor, que os bons espíritos estejam ao lado dos sofredores. E pedimos, Senhor, que nos abençoe a todos nós que pedimos a sua bênção. Fique sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. Querido irmão, então receba nosso abraço de gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço e desejo a vocês em dobro. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade e que todos sigam estudando, sempre unidos, para que a gente consiga cada dia ser um pouquinho melhor, né? Muito obrigado, uma boa noite, bom resto de semana para todos. Boa noite.
Audio Jungle.